Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje fala sobre métodos de balanceamento de equações químicas, balanço de massa e de cargas elétricas. Talvez você esteja se perguntando, mas eu já não vi isso antes? Talvez. Só que hoje nós vamos dar um enfoque pensando também em como envolver método redox. Nós vamos estudar aqui variação de oxidação das substâncias e é isso que nós vamos utilizar também na aula de hoje para fazer o balanceamento de equações químicas. Então a aula hoje vai ficar dividida em duas partes. Nessa primeira parte, faremos primeiro o balanço de massa e o balanço de carga elétrica das substâncias. Nós vimos, pela lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo que está nos reagentes tem que estar nos produtos. Tudo que está nos reagentes também tem que estar nos produtos. É a lei da conservação de massa. Mas como vou fazer isso? Provavelmente você pode estar se perguntando. Bom, vamos lá. Então, para fazermos o balanceamento de equações, a gente pode começar pelo método direto ou da tentativa e erro. Se você já viu essa aula, isso aqui é uma revisão, ok? Então, tudo que está do lado esquerdo da equação também tem que estar do lado direito. Então, vamos analisar essa reação química aqui. Aqui, nós temos 2 hidrogênios nos reagentes e temos 2 hidrogênios nos produtos. Ou seja, ok, o hidrogênio está balanceado. Contudo, vamos dar uma olhada no que acontece com o oxigênio. Aqui, nós vemos 2 oxigênios do lado esquerdo da reação. E do lado direito, apenas 1, ou seja, não ok. O que a gente pode fazer para deixar esses dois lados iguais? Muito bem, a gente pode multiplicar a água por um fator de 2. Só que este número 2 multiplica tanto o oxigênio quanto o hidrogênio. Ou seja, agora nós temos 2 oxigênios de cada lado, porém, de um lado nós temos aqui o hidrogênio, nos produtos, onde temos 4 hidrogênios, e nos reagentes temos apenas 2, ou seja, não ok. A gente tem que balancear a equação de que maneira? Podemos multiplicar o hidrogênio da esquerda por um fator de 2 também. Então agora temos 4 hidrogênios nos reagentes, 4 hidrogênios nos produtos. Então agora ok, equação balanceada, porque todos os elementos presentes nos reagentes estão presentes nas mesmas quantidades nos produtos. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 vezes 2 aqui, 4 hidrogênios. 2 oxigênios aqui. 2 vezes 1, 2. 2 oxigênios neste lado da equação. Então, equação balanceada. Então, uma dica para fazermos o método de balanceamento por tentativa e erro é começar pelo elemento que aparece 2 vezes na equação. E nós também podemos encarar como se fosse a regra do macho. Olha só como é que funciona. Macho é um acróstico para metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, esta é a ordem que nós vamos utilizar nas nossas reações para fazer o balanceamento, sempre começando pelo metal. Nessa equação, por exemplo, o que é que nós temos aqui? Temos o alumínio, que é metal, temos o enxofre, que é o ametal, não temos carbono nesse caso aqui, e nós podemos ver que estes números que aparecem aqui, estes índices, o número de fora dos parênteses, multiplicam quem está dentro. Temos aqui hidrogênio e oxigênio também, hidrogênio e oxigênio, e nunca podemos fazer o balanceamento colocando números à direita do elemento químico. Ou seja, vamos supor, vamos fazer de conta que eu tivesse aqui um enxofre, por exemplo, tenho 3 enxofres aqui, e aqui eu tenho apenas 1. Eu não posso colocar o número 3 aqui, à direita do enxofre. Os números têm que multiplicar a substância inteira, então eu só poderia colocar o 3 aqui, bem onde está o mouse agora. Certo? Então, temos aqui sulfato de alumínio, então não podemos colocar o 2 aqui, não é? Tem aqui o sulfato de alumínio com 2 alumínios desse lado, eu não posso colocar o 2 aqui. Eu só posso colocar o 2 aqui, à esquerda do elemento. Certo? Muito bem. Então, nós vamos começar pelo metal, que é o alumínio. Aqui nos reagentes temos um alumínio, nos produtos temos 2.
Para fazer o balanceamento da equação, vamos ter que multiplicar este alumínio por 2. É o que fazemos aqui. Sendo assim, agora nós partimos para o ametal. No caso, o ametal é o enxofre. Temos um enxofre do lado dos reagentes e temos 3 enxofres ao lado dos produtos. Este 3 que está do lado de fora dos parênteses multiplica todo mundo que está aqui dentro. Então, 1 vezes 3, 3 enxofres. Para ficarmos com 3 enxofres desse lado, deveremos colocar um 3 aqui. Certo? Então aqui, este 3 também multiplica todo mundo que está à direita dele. Então aqui temos 3 enxofres, 6 hidrogênios, e 3 vezes 4, 12 oxigênios só aqui. Certo? Bom, balanceamos o ametal, agora partiríamos para o carbono, que está ausente nessa reação. Assim, partimos para o próximo item, que é o hidrogênio. Fazendo o balanceamento para o hidrogênio, temos aqui 6 hidrogênios, 3 vezes 2, não se esqueça de multiplicar aqui também, certo? 3 aqui, 3 hidrogênios vezes 2, 6 hidrogênios, porém também temos 6 hidrogênios aqui. Então nós vamos somar estas quantidades de hidrogênios, já que estão do mesmo lado da equação. Então, deste lado da equação, nós temos 12 hidrogênios. Assim, ao lado dos produtos, quantos nós temos? Apenas 2. Para ficarmos com 12 hidrogênios aqui, deveremos multiplicar o hidrogênio, ou melhor, a água, por um fator de 6. 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Está balanceado. Assim, agora nós podemos partir para o oxigênio, que é o último elemento. Então, nos nossos balanceamentos, geralmente o oxigênio ficará por último. E talvez, a essa altura, o oxigênio já esteja balanceado. Então, vamos dar uma conferida. Temos aqui ao lado dos produtos 6 oxigênios, aqui considerando a água, e temos 12 oxigênios considerando o sulfato de alumínio. 3 vezes 4, 12. 6 vezes 1, 6. 12 com 6, 18 oxigênios. Então, temos que ter 18 oxigênios aqui ao lado dos reagentes. Fazendo as contas, temos aqui então, temos 3 vezes 2, 6 oxigênios aqui para o hidróxido de alumínio, e no caso do ácido sulfúrico temos 4 vezes 3, 12. 6 com 12, 18 oxigênios, equação balanceada. Tudo bem? Então, tudo ok. Agora vamos começar a fazer as considerações utilizando também as cargas elétricas. Então, o que fizemos até agora foi o balanceamento de massa, onde nós fizemos o balanceamento dos elementos químicos. Aqui nós faremos o balanceamento de cargas. E funciona assim, os dois lados da equação têm que ter o mesmo número total de cargas elétricas. Como é que funciona? A gente já vai ver isso. Olha só esse exemplo. Então, observe que aqui temos um alumínio nos reagentes, um alumínio nos produtos. Um chumbo nos reagentes, um chumbo nos produtos. Ok. Aí talvez você esteja se perguntando, o que é esse número aqui em cima? É a carga elétrica do elemento? É o NOx do elemento, é o número de oxidação. E observe que aqui nos reagentes nós temos duas cargas positivas, né? Aqui representadas no chumbo. No produto, nós temos 3 cargas positivas. Assim, o número de cargas nos reagentes e nos produtos não é igual, e eles têm que ser. Então, o que nós podemos fazer? Podemos multiplicar chumbo por 3 e alumínio por 2. Por quê? Multiplicando o chumbo por 3, fica 3 chumbos vezes 2, 6 cargas positivas. 3 alumínios, aqui, né? O alumínio 3+. Alumínio 3+, vezes 2, 2 vezes 3, teremos um total de 6 cargas positivas. Então, pelas cargas, estará balanceado. Então, vamos ver como é que funciona. Então, temos aqui a equação já multiplicada por estes índices que nós comentamos agora. Então, 3 chumbo com carga 2+, 2 alumínio com carga 3+, 3 vezes 2, 6 cargas positivas nos reagentes, 2 vezes 3, 6 cargas positivas nos produtos. Então, nós fizemos aqui o balanceamento de carga. Só que nós temos que também balancear o número de elementos no reagente e no produto.
Então, fazemos assim. Como temos 3 chumbos no reagente, temos que ter 3 chumbos nos produtos. Então, multiplicamos por 3 e ficamos com este resultado aqui. Aqui temos 1 alumínio nos reagentes e temos 2 nos produtos. 1 multiplicado por 2, ficamos com 2 alumínio aqui. Então, 2 alumínio, 2 alumínio. 3 chumbo, 3 chumbo. Carga 6+ nos reagentes e nos produtos, então a equação está balanceada. Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui da PUC do Rio de Janeiro, que diz assim: o óxido de alumínio é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no estômago é a que está descrita aqui. Óxido de alumínio com HCl forma cloreto de alumínio e água. Né? A reação, típica reação ácido-base. Né? Temos aqui um óxido que é um fótero, na verdade, né? Mas aqui ele atua como uma base. Então, ácido mais base forma sal e água. Então, os coeficientes x, y, z e w são, respectivamente, quais? Vamos dar uma olhada aqui, então. Temos aqui a nossa equação, ainda não balanceada. Podemos começar balanceando o número de elementos aqui. Então, vamos lá, começando pelo metal, fazendo a regra do macho. Então, aqui nos reagentes, nós temos 2 alumínios. Basta colocar 2 aqui nos produtos, ao lado do alumínio, né? À esquerda do alumínio. 2 alumínios, 2 alumínios aqui. Seguimos, então, para o ametal, que neste caso é o cloro. Aqui, 2 vezes 3, 6 cloros. Para balancearmos aqui o HCl, devemos colocar 6 à esquerda do HCl. Partimos para carbono e vemos que não há carbono aqui. Vamos para o próximo item, que é o hidrogênio. Temos 6 hidrogênios nos reagentes. Nos produtos temos apenas 2. Que número multiplicado por 2 vai dar 6? É isso mesmo, 3. Então, colocando 3 à esquerda da água, ficaremos com o hidrogênio balanceado. 6 hidrogênios nos produtos, 6 hidrogênios nos reagentes. E por último, vamos para o oxigênio. Aqui nos reagentes temos 3 oxigênios, aqui nos produtos temos 3 oxigênios. Então, ok, equação balanceada. Então, quais são os coeficientes dessa equação? Como não tem nada escrito aqui, assumimos que temos 1. Então, temos aqui nesta ordem 1, 6, 2, 3. 1, 6, 2, 3 é o que corresponde à alternativa B. B de Beirute, que é a capital do Líbano. Está localizado bem aqui, pertinho de Israel. Né? O Líbano está aqui, de verdinho, e Israel bem aqui do lado. Então, a alternativa B de Beirute, capital do Líbano. Agora, na segunda parte da aula, nós vamos ver o balanceamento de equações pelo método redox e também alguns exercícios. Então, nós vimos na aula passada que oxidação e redução são processos de perda e ganho de elétrons. Né? Temos aqui o PORG, perder é oxidar, receber é ganhar, né? Reduzir é ganhar elétrons. Temos aqui o PORG. Pois bem, vimos que o NOx é o número de oxidação, que é a carga elétrica presente no elemento, que aparece geralmente acima e à direita, como neste exemplo aqui embaixo, para o ferro e para o oxigênio. Ferro é um cátion, porque perdeu 2 elétrons, enquanto o oxigênio é um ânion, por ter ganhado, nesse caso, 2 elétrons. Né? Aqui ficou elétrons, né? Mas são elétrons. Então aqui temos que se o NOx aumentou, o elemento oxidou, se o NOx diminuiu, o elemento reduziu, e não há oxidação sem haver redução. Muito bem, então esses foram conceitos que nós vimos na aula passada e que nós vamos utilizar aqui também. Vamos lá. Então, a gente tem que ter em mente sempre isto que está aqui em verde. O número de elétrons cedidos é igual ao número de elétrons ganhos. Vamos ver como é que funciona. Então, vamos ver o método redox para o balanceamento de equações. Temos que observar as mudanças de NOx dos elementos. Temos que analisar o número de elétrons ganhos ou perdidos. Temos que considerar o número de vezes em que um certo elemento aparece. Nesse caso, os elementos que estão perdendo ou ganhando elétrons. Isso nós chamamos de atomicidade. E temos que inverter o número de elétrons ganhos e perdidos entre os elementos. E isso a gente faz justamente para igualar o número de elétrons ganhos e perdidos. Ficou confuso? Calma. Logo, logo você vai entender.
Vamos dar uma olhada nessa reação aqui, que é o minério de hematita reagindo com carbono, formando ferro e gás carbônico. Muito bem. Então, o que a gente observa nessa reação aqui? A gente observa que o ferro, na hematita, tem NOx mais 3. Lembra da regra do desescorrega? Este 3 era a carga que antes estava aqui. Este 2 é a carga que antes estava aqui com o oxigênio. Então, o ferro tem NOx mais 3. Aqui o ferro, por ser substância simples, tem NOx 0. Aqui o carbono, por ser substância simples, por estar sozinho, também tem NOx 0. E aqui no gás carbônico possui NOx mais 4. Então, vamos observar como é que variam essas cargas elétricas para os elementos. Aqui no carbono, o NOx varia de 0 para mais 4, ou seja, se o NOx aumentou, o carbono oxidou. Né? O aumento do NOx denota oxidação. Se o NOx aumentou, o elemento oxidou. E aqui no ferro? Aqui no caso, né, o carbono ele perdeu 4 elétrons, já que o NOx variou de 0 para mais 4. No ferro, como é que funciona? Temos aqui que a variação de elétrons, vai ficar daqui a pouco o ferro, né? A variação dos elétrons a gente calcula dessa forma aqui. É a carga final menos a carga inicial. É mais ou menos como a gente vê na física, né? Carga final, 4 menos 0. 4, então, significa que ele perdeu 4 elétrons, porque ele ficou com um sinal positivo. É o que acontece bem aqui, né? Mais 4 menos 0 mais 4, o sinal positivo indica perda de elétrons. No ferro, o NOx varia de mais 3 para 0. Se o NOx diminuiu, o elemento reduziu. E quantos elétrons foram ganhos pelo ferro? Ele ganhou 3. Ele foi de mais 3 para 0. Aqui a variação do NOx pode ser calculada desse jeito. NOx final menos o NOx inicial, né? O NOx do elemento nos produtos menos o NOx do elemento nos reagentes. 0 menos 3, que vai dar menos 3. O sinal de menos indica ganho de elétrons. Lembre-se, elétron tem carga negativa. Se o elemento está ganhando elétrons, ele tende a ficar mais negativo. Então, o número de carbonos é o mesmo no carbono sólido e no carbono, né, no gás carbônico. Ou seja, aqui temos um carbono e aqui nós também temos um carbono. Então, nesse caso, tanto faz quem vamos escolher. Como assim, professor? Porque é o seguinte, aqui vamos considerar que o carbono perdeu 4 elétrons. Mas se aqui houvesse mais carbonos, nós consideraríamos, entre aspas, que este carbono aqui estaria perdendo os elétrons. Tudo bem, mas vamos prosseguir. Então, aqui nós vamos dizer que o carbono, no estado sólido, possui maior multiplicidade. Poderia ser o CO2 também, mas nesse caso eu escolhi o carbono. Logo vocês vão entender por que eu fiz isso. Então vamos aqui marcar, né, vamos colocar um quadradinho aqui nesse carbono só para a gente lembrar que é ele que tem a maior multiplicidade entre os dois. O número total de elétrons cedidos é de 4 elétrons, né? Temos um carbono e este carbono perde 4 elétrons. Então o número total de elétrons perdidos é de 4 elétrons. Agora vamos ver o total de elétrons ganho pelo ferro. O número total de átomos de ferro é maior na hematita, né, no óxido de ferro 3, do que no ferro no estado sólido. Né? Aqui nós temos 2 átomos de ferro, enquanto que nos produtos temos apenas 1. Então aqui o ferro na hematita possui maior multiplicidade, ou atomicidade, tá? Mas vamos chamar aqui de multiplicidade. Então, nós vamos acabar marcando este elétron aqui, este elemento aqui. Então, como o Fe2O3 possui maior multiplicidade, vamos marcá-lo aqui. E agora nós vamos calcular o total de elétrons ganhos. Aqui nós temos 2 ferros. Cada ferro ganha 3 elétrons. Assim, 2 ferros vezes 3, 6 elétrons. Observe que o número de elétrons perdidos não é igual ao número de elétrons ganhos. Vamos até dar uma... vamos melhorar esses números aqui. Vamos aumentar um pouquinho, para ficar um pouco mais visível. Então aqui, o número de elétrons perdidos não é igual ao número de elétrons ganhos. Então o que a gente vai fazer, né? Então esse carbono perdeu 4, esse carbono ganhou 6.
Reparem que estas cores foram mantidas, né? O carbono está em vermelho, para o ferro está em azul. Vamos fazer o seguinte, então vamos trocar estes índices. Vamos colocar esse índice 4 no ferro e o 6 no carbono, desse jeito aqui. E assim. Muito bem. Então, pode parecer bobagem, mas ao fazer isso, nós estamos igualando o número de elétrons ganhos e perdidos, né? Porque, olha só, o total de elétrons ganhos aqui era de 6. 6 vezes 4, 24 elétrons ganhos no total. O número total de elétrons perdidos aqui era de 4. 4 vezes 6, 24 elétrons perdidos. Então, assim, nós igualamos o número total de elétrons ganhos e perdidos. Então, estes coeficientes aqui já estão corretos. Os demais podemos balancear por tentativa e erro, como fizemos agora há pouco. Então, vamos lá. O balanceamento pode ser continuado por tentativa e erro. Aqui no começo temos 8 ferros e 6 carbonos. Então, vamos começar o balanceamento por eles. Então, como temos 8 ferros aqui, vamos colocar 8 aqui. Como temos 6 carbonos aqui, vamos colocar 6 aqui. Então, 8 ferros e 6 carbonos. Bom, como não dá para multiplicar mais ninguém aqui, provavelmente o nosso balanceamento acabou por aqui. Mas vamos conferir, porque afinal de contas, só falta oxigênio, não é? Então, aqui nós temos 6 vezes 2, 12 oxigênios. Aqui temos 4 vezes 3, 12 oxigênios. Ok, equação balanceada. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo? Vejamos esse exemplo aqui com o CS2 reagindo com gás sulfídrico e cobre para formar sulfeto de cobre e gás metano. Muito bom! Então aqui, né, no caso é o sulfeto cuproso, né, o sulfeto de cobre 1. Então vamos analisar como variam os NOx dos elementos aqui. Aqui eu destaquei apenas os NOx que sofrem alteração. Então aqui o enxofre tem NOx menos 2, aqui também e aqui também. Não marquei estes NOx. Aqui o hidrogênio tem NOx mais 1, aqui também. Então não marquei esses NOx. Aqui estão destacados apenas os NOx que sofrem alteração. Então aqui no caso do cobre, ele vai de 0 para mais 1. O NOx aumentou, então o cobre oxidou. Quantos elétrons foram perdidos aqui? Fomos de 0 para mais 1, houve a perda de 1 elétron. No caso do carbono, temos aqui que o NOx varia de mais 4 para menos 4. Se o NOx diminuiu, o elemento reduziu, né? Fomos de mais 4 para menos 4. O NOx diminuiu, o valor do NOx diminuiu. Aqui, quantos elétrons nós ganhamos no total? Lembra daquela conta que fizemos lá no comecinho do vídeo? Menos 4, menos mais 4. Menos com menos, né? Aliás, menos, nesse caso aqui, né? A conta ficaria menos 4 com menos 4, daria menos 8 no total. Ou seja, houve um ganho de 8 elétrons. Então, agora nós começamos a fazer as nossas considerações. Então, onde é que nós temos mais cobre? Aqui no cobre metálico ou no sulfeto cuproso? Como acontece aqui? Bom, observe que nós temos 2 átomos de cobre no sulfeto cuproso, enquanto que no cobre metálico temos apenas 1. Então, o número de átomos de cobre é maior no sulfeto cuproso, onde temos 2 átomos de cobre. Então, é aqui onde está a maior multiplicidade deste elemento. Bom, o número total de elétrons perdidos é... Temos aqui 2 cobres, cada cobre perde 1 elétron, então o total de elétrons perdidos é de 2. No caso do carbono, a multiplicidade dele tanto faz. Aqui nós temos um carbono e aqui no metano nós também temos um carbono. A multiplicidade é a mesma, então tanto faz quem eu escolher. Neste caso aqui, eu optei pelo CS2 mesmo. Então, fazendo o número de elétrons ganhos, temos aqui um carbono, e este carbono ganha 8 elétrons. 1 vezes 8, 8 elétrons ganhos no total. Então, novamente, repare que o número de elétrons perdidos não é igual ao número de elétrons ganhos. Para igualarmos esses números, vamos trocar estes índices. Então, este número em vermelho vai para aquele elemento que está em azul. Esse número em azul vai para o elemento que está em vermelho. Então, temos aqui e aqui
E agora sim, estes elementos já estão balanceados. Então, temos aqui 8 vezes 2, 16 cobres, 2 vezes 1, 2. Até já podemos simplificar estes índices, mas vamos ao balanceamento. Então temos aqui 1 cobre, 2 carbonos. Então temos aqui 2 carbonos, 1 cobre, não é? Enquanto que deste lado nós temos 16 cobres e 1 carbono. Então vamos lá fazer o balanceamento. Então colocamos aqui 8 vezes 2, 16, 16 cobre. Temos aqui 1 carbono, enquanto que aqui temos 2, então aqui vamos colocar o número 2. Aí nós partiríamos... Bom, tem algum metal a mais? Não tem. Tem algum outro ametal? Não tem. É um enxofre, o qual nós já balanceamos, não é? Aliás, não balanceamos não, né? Então vamos lá. Então aqui nós temos 8 enxofres, colocando o índice 4 aqui na frente, né? Temos aqui 4 enxofres desse lado e 4 enxofres aqui, né? Tínhamos 2 vezes 2, 4. 4 daqui, 8 enxofres. E aqui nós temos 8 enxofres também. Aí já foi carbono, foi enxofre, foi cobre, só falta hidrogênio. Quantos hidrogênios nós temos nos reagentes? 8. Quantos hidrogênios nos produtos? 8 também. Então, nós temos aqui que a equação já está balanceada. Mas, como foi dito anteriormente, nós podemos dividir todos os membros dessa equação por 2. E quando nós pudermos, nós vamos fazer isso. Simplificando esses índices, temos então esta equação aqui. 1CS2 mais 2H2S mais 8 cobre, dando 4 sulfeto cuproso e mais 1 mol de metano. Então, ok, equação balanceada. Essa questão aqui, que é da UDESC, a Faculdade de Santa Catarina, diz assim: observe a reação iônica. Então nós temos aqui íons, não é? Temos íons dessa reação. Então aqui é o íon permanganato reagindo com iodeto, hidrogênio, né? O íon hidrogênio, formando manganês 2+, iodo e água, né? Iodo molecular e água. Assinale a alternativa que corresponde aos coeficientes corretamente balanceados. Então vamos começar a nossa resolução. Substância simples possui NOx zero, não esquecemos, né? A gente não pode esquecer disso. E no caso dos íons simples, o NOx é a carga do próprio íon. É o que acontece aqui com o iodeto, é o que acontece aqui com o hidrogênio, é o que acontece aqui com o manganês 2+. Nos íons compostos, o NOx deve ser calculado. É o que acontece aqui neste íon permanganato. Então, vamos calcular o NOx do manganês no íon permanganato, né? Os NOx mais comuns são o do oxigênio, que é -2, e do hidrogênio, que é +1. Então, com isso, será suficiente os nossos cálculos aqui. Então, no caso do íon permanganato, que é o MnO4-, o NOx do manganês nós não conhecemos, vamos chamar de X. O NOx do oxigênio é -2. Então, temos aqui 1 manganês, temos 4 oxigênios, então nós multiplicamos 1 vezes X e 4 vezes -2. 1 vezes X é X, 4 vezes -2 é -8. X mais -8 é igual a -1, é a carga que está aqui em cima. No vídeo passado, nós fizemos essa conta geralmente pensando em igual a zero, porque se tratava apenas de elementos neutros. Aqui, como temos um íon, vamos igualar a carga do íon, tudo bem? Se aqui fosse -3, aqui também seria -3, ok? Fazendo essa conta, a gente chega ao valor de NOx mais 7 para o manganês aqui. Muito bem. Agora vamos colocar os NOx de cada elemento na nossa reação química. Então está aqui o manganês com NOx mais 7, o manganês com NOx mais 2 aqui, iodeto com NOx -1, já é a carga que aparece aqui, e aqui o iodo, por ser uma substância molecular, né, e simples nesse caso, né, nós temos uma substância com um único elemento, o NOx dele é 0. Então a variação do NOx do iodeto para o iodo é de -1 para 0. De -1 para 0, o NOx aumentou. Se o NOx aumentou, o iodo oxidou. Nesta oxidação, quantos elétrons foram perdidos? Foram perdidos 1 elétron. No caso do manganês, nós temos aqui o NOx variando de mais 7 para mais 2. De mais 7 para mais 2, o NOx diminuiu.
O NOx diminuiu. Se o NOx diminuiu, o elemento reduziu. E nesta redução, quantos elétrons foram ganhos? De 5 para mais 2, nós ganhamos 5 elétrons. Aliás, de mais 7 para mais 2, ganhamos 5 elétrons. Certo? Então agora nós vamos calcular o número total de elétrons ganhos e perdidos. No caso do iodo, a multiplicidade do iodo é maior no iodo molecular. Aqui nós temos 2 iodos, enquanto que no iodeto possuímos apenas um. Então nós vamos marcar este elemento aqui. O iodo vai ser o nosso elemento de maior multiplicidade. No caso, vamos continuar aqui a análise para o iodo. Então, temos 2 iodos e cada iodo perde um elétron. Então, 2 vezes 1, 2 elétrons são perdidos no total. No caso do manganês, temos aqui um manganês no permanganato e um manganês no íon manganês 2+. Tanto faz quem escolhemos, porque temos um manganês aqui, um manganês aqui. Neste caso, eu optei pelo permanganato. Então aqui, um íon manganês, um manganês, está ganhando 5 elétrons. Então, 1 vezes 5, um total de 5 elétrons ganhos. Para igualar o número de elétrons ganhos ou perdidos, nós vamos inverter estes índices aqui. Este número, que era o vermelho, vai para o lado de quem está azul, e o número azul vai para o lado de quem está vermelho, não é? Assim, iodo e manganês já estão corretos. Os próximos nós podemos balancear por tentativa e erro. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 manganês nos reagentes e apenas 1 nos produtos. Então, podemos colocar 2 à frente do manganês. A gente está seguindo aquela mesma ordem da regra do macho. Começamos pelo metal. Seguindo pelo ametal, que é o iodo, aqui nós temos quantos iodos? Aqui nós temos 10. 5 vezes 2, 10. Então aqui nós temos também que ter 10. Vamos colocar um 10 na frente do iodeto. Então temos carbono. Nesse passo, ao contrário do que a gente costuma fazer na regra do macho, a gente vai aqui, não vai terminar pelo oxigênio, a gente vai terminar pelo hidrogênio. Por quê? Porque olha só, nesse lado da equação nós já temos o número total de oxigênios, O oxigênio aparece uma vez aqui, outra vez aqui. A regra principal é, comecemos pelo elemento que está presente na equação em 2 vezes, 2 vezes na equação. É o que acontece aqui com o oxigênio. Desse lado da equação nós temos 8 oxigênios. 4 vezes 2, 8. Aqui nós temos apenas 1. Então nós vamos colocar o número 8 aqui ao lado da água. 8 vezes 1, 8. Para os hidrogênios, aqui nós temos então 16 hidrogênios. Aqui temos apenas 1. Então vamos colocar 16 à esquerda do hidrogênio. E agora sim, a equação está balanceada. Neste caso aqui, não podemos dividir todo mundo por 2, por termos um número ímpar aqui ao lado do iodo. Então assim, nós temos como correta a alternativa B, em que os coeficientes são, nessa ordem, 2, 10, 16, 2, 5 e 8. Alternativa B. B de Brasil! Brasil, Copa, olé, 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 olá, olé, olé, olá, olá, olé, olé, Copa do Mundo, olé, 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 olá, olé, olé, olá, olá, olé. Então assim, nós terminamos a nossa aula com a alternativa B. B de Brasil. B de bons estudos. Eu espero que vocês tenham gostado e, na medida do possível, entendido. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você viu o vídeo até aqui, coloque aqui nos comentários oxirredução para eu saber que você assistiu essa aula. Bom, então com isso, deixo a vocês um beijo, um abraço e até mais!